Seção 3.3, esperança condicional, primeira parte. A esperança condicional é um conceito um pouco mais sutil, que vocês vão ter que prestar bastante atenção. Eu vou começar com uma figura que fala um pouco sobre esse texto aqui, que é essa. Você imagina que o preço da ação SN em função do tempo. Então, o que vai acontecer? Você está hoje aqui no tempo zero, e a gente está querendo ver o que aconteceria lá adiante, no tempo final N. Então, a ação pode passar por vários caminhos, que eu estou ilustrando aqui por essa linha preta, à medida que o tempo passa, o tempo vermelho aqui. E você tem, por exemplo, a partir do tempo zero, a ação pode começar a subir, descer, subir, depois descer, descer, voltar a subir um pouco, descer. E aqui no tempo final você para aqui. Ou talvez tornar esse caminho que desce, desce, sobe, pode voltar a subir, descer, subir. Enfim, tem várias possibilidades. A esperança condicional desse SN é a esperança condicional com relação a um certo tempo. Então, se você fixar a esperança condicional com relação ao tempo zero, vai ser a própria esperança mesmo, a média do valor da ação. Porque aqui a gente não tem informação alguma. Então, olhando desse ponto de vista, a melhor informação que eu tenho a respeito do valor da ação no tempo final é a média dela. Agora, se eu já tiver, digamos, no tempo 2, a quantidade de valores possíveis no futuro já se reduz. Então, minha esperança condicional a tempo 2 da ação SN vai ser um certo valor se eu estiver aqui em cima. Vai ser um outro valor se eu estiver aqui, e vai ser um outro valor mais aqui embaixo e outro valor aqui embaixo. Isso no tempo 2. Se eu botar um tempo mais adiante aqui, digamos, o tempo 10 aqui, aí vão ter várias situações possíveis. Eu vou estar, se eu tiver aqui, a média de futuro dela é 1, se eu tiver aqui, a média é outro, porque é a média a partir daquele ponto. Então, a média a partir do ponto 0 é a média como um todo. A média a partir do ponto 1 depende se eu estou em H, se saiu H ou T. Se saiu H é uma certa média, se saiu T é outra média. Essa é a ideia conceitual, é a figura que me vem à mente. Aqui no texto eu passo um pouco essa imagem, que à medida que o tempo passa, a gente vai tendo mais informação, então a média vai ficando mais precisa, porque você está olhando para menos incerteza no futuro. Até que no tempo final, você vai saber exatamente qual o valor. Então já não tem mais incerteza alguma associada àquela variável. Então, aqui no tempo final, você sabe exatamente o valor do ativo. A fórmula, e nota que em matemática isso é importante, você tem um conceito e tem a fórmula que expressa aquele conceito. Então, a gente conhecer o objeto em matemática não é conhecer a fórmula, é conhecer o conceito. A fórmula depois ela incorpora todo o conceito dentro dela. Na verdade, você tem que saber as duas coisas, né? Mas tenta primeiro entender o conceito e depois olhar para a fórmula. E um complementar o outro. A média, para definir a esperança condicional, a gente tem que definir primeiro, verificar primeiro qual é a probabilidade de certos subconjuntos. Então, subconjuntos, é isso que a gente quer ver aqui. Tá? Você fixa um lançamento inicial, uma sequência final de lançamentos de moeda, aqui esse θ, são os últimos lançamentos, e aí você quer saber qual é a probabilidade da sequência terminar com esses lançamentos aqui. Então é asterisco θ, qualquer coisa, mas o final é θ. Eu dou um exemplo aqui, com sequências de 5 lançamentos terminadas em HH. Então isso pode ser HHH, 3 Hs, e a sequência final HH, ou então a sequência inicial HT, terminada em HH, HTH, terminada em HH, HTT, e assim por diante, até a TTTHH. São 3 lançamentos aqui antes, 2 elevado a 3 é 8, então tem 8 possibilidades aqui de sequências de 5 lançamentos terminadas em HH. E a probabilidade disso aqui ocorrer, você nota que não depende dos lançamentos iniciais, depende só dos últimos lançamentos serem HH. Então é só contar aqui quantos Hs tem aqui, 2, quantos T, 0, então a probabilidade vai ser P ao quadrado.
Seria P ao quadrado vezes 1 menos P elevado a zero. A fórmula geral é dada aqui nesse lema, que a probabilidade da sequência terminar em θ é contar quantos H's tem naquela sequência, botar P elevado a esse número, e quantos T's tem nessa sequência, botar 1 menos P elevado a esse número. Então essa é a fórmula da probabilidade da sequência terminar com uma certa sequência. A esperança condicional de uma variável aleatória é uma outra variável aleatória, que é, a anotação é essa aqui, ó. Você tem a variável x, que você quer calcular a esperança condicional, aí você tem o condicionamento em relação a que tempo, no caso é o tempo m. Então a esperança condicional a tempo m de x, ou EM de x, vai ser uma variável aleatória, então vai depender dos m primeiros lançamentos, W1 até Wm. E vai ser o quê? Vai ser a soma dos valores de x que terminam num θ qualquer, mas que começam por esses lançamentos aqui, que é ω1, W1 até Wm, vezes a probabilidade de cada uma dessas sequências ocorrerem. Então, isso aqui a gente está olhando para a média ponderada do x a partir dessa sequência inicial. Então, você tem um caminho aqui, ω1, ωn, aí você vai olhar tudo que ocorre a partir daqui. Tem várias possibilidades. A partir daqui pode vir para cá, para cá, para cá, para cá. Então, o EM, aqui é o tempo m. O EM de x, para essa sequência, vai ser a média ponderada desses vermelhos. Agora, se você vier por outro caminho, digamos aqui, aí você quiser saber quem é o EM desse ponto aqui, que é diferente desse ponto aqui, você vai ter que olhar todas as possibilidades futuras a partir daqui e calcular a média ponderada dessas possibilidades aqui. Então, o EM dessa sequência é diferente do EM dessa sequência. Por isso que o EM depende da sequência inicial, para saber se você terminou aqui, aqui ou em diversos outros lugares. E aí você vai calcular o somatório dos valores de x que começam com aquilo, terminam com qualquer θ, vezes a probabilidade de cada uma delas. Então, você calculando a média ponderada desses finais aqui. E a fórmula explicitamente é dada dessa maneira. Então, essa probabilidade aqui vai dar a quantidade de caras na potência do P e a quantidade de coroas na sequência na potência de 1 menos P. Então, aquilo que eu falei aqui, está aqui a observação. A gente está calculando a média ponderada dos valores de x fixado o caminho inicial. E temos que somar a parte final. Você tem alguns casos extremos, né? Se o m igual a zero, você está no início dos tempos, então a média, a esperança condicional é a própria esperança. Porque você vai fazer o somatório em todas as sequências. Já se você está no tempo final, aí no tempo final você já sabe toda a sequência, então você tem o valor exato do x. Então, nesse caso, também é o outro caso extremo, que a esperança condicional de x é o próprio x, porque você está condicionando ao tempo final. Então, você já sabe quem é x. E como eu falei antes, essa é uma observação importante, a esperança condicional não é um número, é uma variável aleatória que depende dos primeiros lançamentos. É uma média ponderada, né? Então, por exemplo, para voltar lá ao exemplo da ação, que eu já tinha falado. Você pega S9, valor da ação no tempo 9. E aí define uma variável aleatória que é a esperança condicional no tempo 6 do S9. Então você quer saber, o Y é uma variável aleatória que depende só de 6 lançamentos. Então o Y de 6 lançamentos, H, H, T, T, H, H, é um número, o Y desses outros 6 lançamentos é outro número. Que outro número? Isso aqui é a média do S9 das sequências que começam com essa sequência aqui. E o Y disso aqui é as médias do S9 das sequências que começam com tudo T. Então, você está calculando um é a média aqui, daqui por diante, o outro é a média, sei lá, de um outro ponto aqui por diante. Tá? Para ficar claro, eu vou fazer um exemplo numérico aqui, que é fixar essa variável aleatória x, depende de 3 lançamentos só. Aqui tem todos os números que ela assume, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
a gente fixa P igual a 3/4 e quer calcular a esperança condicional de x no tempo 3, no tempo 2, no tempo 1 e no tempo 0. E eu vou calcular aqui todos os casos. Bom, a esperança condicional no tempo 3 de x é depois de 3 lançamentos. Depois de 3 lançamentos você sabe exatamente quem é x. Então, é um caso extremo, é 3 de x é igual ao próprio x. Tá aqui. Mas interessante olhar, é 2 de x. É 2 de x, você tem que fixar 2 lançamentos. Então, se você fixar 2 lançamentos, o que acontece? Você tem esse grupo aqui que tem os mesmos 2 primeiros lançamentos. Esse aqui tem os mesmos 2 primeiros lançamentos, é TT. Esse aqui tem os mesmos 2 lançamentos, que é TH. E esse tem os mesmos 2 lançamentos, que é HT. Então, esse E2 de x tem 4 valores possíveis para ele. É a média daqui por diante, a média daqui por diante, a média daqui por diante, a média daqui por diante. Então, a gente tem que calcular cada um deles. Então, você tem aqui, por exemplo, o E2x de HT. Então, você vai olhar, sabendo que os 2 primeiros lançamentos foram H e T, quais são as possibilidades do valor de x? Bom, fixo H e T, x só pode assumir 3 ou 4. Com que probabilidade? Assume 3 com probabilidade P, porque o último lançamento é H, e assume 4 com probabilidade 1 menos P, porque o último lançamento é T. Então é 3/4, que é o P, vezes 3, mais 1/4, que é 1 menos P, vezes 4. Se eu pegar aqui o outro, é 2x de TT. Depois de TT, a variável x assume 7 ou 8. Então, se for H é 7, o último lançamento, se for T, o último lançamento é 8. Então, é 2 de x de TT, a média ponderada dos valores de x, dado que você sabe que os 2 primeiros lançamentos foram T e T. Então, é a média de 7 com 8, ponderada pela probabilidade P. Então, 3/4 de 7 mais 1/4 de 8. E assim por diante para as outras. Já, se a gente for olhar para E1 de x, então, que depende do primeiro lançamento, aí você só tem 2 grupos, né? Porque se você só sabe um lançamento, você só tem 2 coisas aqui para olhar. É esse grupo aqui, que começa com T, e esse grupo aqui que começa com H. Então, você tem uma incerteza maior aí, tá vendo? Nos valores de E1 de x. Então, E1 de x só assume 2 valores, é a média daqui por diante, H em diante, a média T em diante. Então, o E1 de x de H vai ser a média ponderada de 1, 2, 3 e 4. Com que probabilidade? Com a probabilidade dos últimos 2 lançamentos. Então, aqui é HH, isso aqui vai ser vezes P ao quadrado. Aqui é HT, é P vezes Q. Aqui é TH, Q vezes P. E aqui é TT, que é Q ao quadrado. Então, está aqui, ó. Cadê aqui? É 1 de x de H. Você tem que ponderar 1, 2, 3, 4. Os 4 valores que assume. Com que probabilidade? P ao quadrado, que é 3/4 ao quadrado. P vezes Q, 3/4, 1/4. Q vezes P, 1/4, 3/4. E Q ao quadrado, 1/4 ao quadrado. E o E1 de x de t é análogo, só que você vai fazer a média do 5, 6, 7, 8 com as probabilidades P ao quadrado, PQ, QT e Q ao quadrado, que está aqui. E finalmente E0 de x, aí é a própria esperança, porque você não sabe nenhum lançamento, então é a média aqui do início. Então você tem que fazer a própria média mesmo. Aí a gente já aprendeu na sessão passada como calcular a média e tá a conta aí, tá? Tem um outro exemplo aqui no livro que vocês podem olhar também. E tem um outro aqui um pouco mais complicado com a variável, com essa tabela aqui. Vocês também podem calcular depois. E a gente para aqui nessa parte.